E o barato, Baroni, você falou aí dos 3 primeiros discos. Galera que está assistindo esse papo aqui hoje, procura aqui no acervo do Pitadas, que eu fiz uma live na semana passada sobre o Selvagem, com meu amigo Romero Carvalho, onde a gente celebra a importância deste disco, a gente traz bastidores e faz um faixa a faixa. Além disso, tem uma live com o Ricardinho Leite, com o Leitinho, falando de como ele fez essas capas maravilhosas desses 3 álbuns aqui, que é uma aula de design aqui, Ricardo Leite, que agora está com um canal também aí no YouTube contando Ah, altas que legal, histórias. que legal. Ricardo Leite é sócio aqui do Pitadas. Vamos Bacana. lá. Sempre me chama a atenção como grandes histórias começam quase por acidente, né? Se o Vital não faltasse aquele show em Seropédica, talvez a gente não tivesse hoje aqui conversando, né? Essa conversa não tivesse acontecendo. Você lembra exatamente como recebeu o convite? Sim, claro, é o tipo da coisa, né? Quando a gente está com esses 20 e poucos anos, a gente tem uma memória muito afiada, né? E eu me lembro, como eu coloquei aí no meu livro, né, que é vamos dizer assim, é um primeiro tomo desses 20 anos da banda, né? Eu parei aí a narrativa ali mais ou menos logo após o acidente do Herbert. E, enfim, quando a gente está nessa idade sonhando com tudo, né? Sonhando acordado, né? A gente lembra de muita coisa, né? E até aproveitando essa deixa, porque os fãs dos Paralamas sabem dessa história, como a gente se conheceu na Universidade Rural, né? E aqui no Rio de Janeiro, né? No subúrbio aqui, na zona oeste do Rio, na zona rural aqui do Rio, onde o Bill estudava e eu morava, meus pais moravam lá e tudo. Enfim, essa história tem muitas nuances sutis e eu costumo dar uma resumida nela, assim, para poder ela ficar um pouco mais palatável, né? E não alugar muito, né? Não ficar muito cacete. Mas eu tinha essa vivência com a música por conta da música permeando a minha vivência familiar e tudo, meu pai, meus irmãos e tudo. E a gente, lá na Rural, a gente tinha uns amigos que gostavam de tocar, e a gente começou a ouvir muito Beatles, e dali a pouco a gente estava dando canjas em baile. Então, a música era muito presente ali na minha vivência, antes de conhecer o Bill Herbert, né? Eu tinha uns amigos, a gente tirava a música dos Beatles de discos. O João Fera já era músico numa banda de baile nessa época, e ele dava aula de violão para os meus amigos de rua, e eu já tinha esse encantamento com a bateria. O meu irmão uma vez foi participar de um festival de música na zona oeste do Rio, e a banda ensaiava na garagem lá de casa, então foi a primeira vez que eu vi uma bateria de perto, uma bateriazinha pequenininha assim, e eu já saí sentando e tocando ali e tudo. Parecia uma coisa muito natural, espontânea. E mesmo sem ter uma bateria, todo mundo da minha rua já falava: "Pô, você é baterista, a gente tem que fazer uma banda." Que massa, que E massa. os meus pais não tinham grana para me dar uma bateria, enfim, eu tive que correr atrás. Um belo dia achamos uma bateria abandonada no almoxarifado lá da universidade, aí eu peguei essa bateria e dei uma garimbada nela, e foi onde eu até comecei a tocar com os Paralamas com essa mesma Com essa. bateria. Depois eu devolvi para os meus amigos lá, quando eu comecei a ter né, um instrumento mais profissional e tudo. E, enfim, Massa. é o tipo da coisa, né? Eu tinha a história do Andy Summers, por exemplo, né? Quando o Stuart Copeland chamou ele para o Police, eles se encontraram casualmente num trem do metrô em Londres. Ou seja, se ele tivesse perdido aquele trem ali, de repente o Police não teria acontecido também, né? Então, são Exato. essas coisas, né? O Pete Best, né? Faltou um dia que o Ringo foi e tudo. Então, os Beatles também passaram por isso. E aí, essas casualidades realmente são uma parte dessa mítica, assim, nesses encontros especiais, né? Porque o encontro com os Paralamas foi um encontro às cegas, né? Um amigo Sim, meu que conhecia o Bia me apresentou para ele, porque o Vital não estava chegando para o show e não sei o quê, então eu levei a minha bateria, a gente chegou lá, o Herbert chegou em cima da hora, a gente combinou que a gente ia tocar, tocou ali na hora e foi um barato.
Isso em 1981, mais ou menos outubro, e a gente levou mais um ano para se reencontrar num show que o Bi arranjou lá num bar que tinha lá na universidade. E foi aí nesse local, nesse dia, em 82, mais ou menos ali em setembro de 82, 1982, que eu fui intimado a entrar para os Paralamas. O Bi e o Ev, não, você tem que tocar com a gente, vamos levar tua bateria lá para casa da avó do Bi, em Copacabana, a gente ensaia fim de semana. E foi assim que a gente acendeu o pavio ali, né? Essa Mantendo as devidas pré-história. mantendo as devidas proporções, a mágica foi feita, assim como quando o Ringo entra para os Beatles, o João Baroni entra para os Paralamas. A mágica foi feita, a química foi realizada, né? Ali deu liga o negócio, né, Baroni? Exatamente. A gente sempre lembra desses episódios marcantes, né, que a gente, enfim, guarda, assim, né, dessas bandas míticas e tudo, né? Sim, E aí a gente começou ali gravando a fita demo, cassete que a gente mandou para a Rádio Fluminense, que o Maurício Valadares tocou no programa dele, e na mesma hora a música já entrou na programação da rádio, o Vitório Somoto começou a virar uma espécie de hit alternativo, todo mundo ligava para sim, a rádio pedindo para tocar música. Dali a pouco chamaram a gente, aquela ligação que a Rádio Fluminense, né, tinha com o Circo Voador, aí chamaram a gente para abrir um show do Lulu Santos, que era um cara que o Herbert também gostava muito, e tentou trocar algumas figurinhas com ele e tudo, e foi assim que as coisas foram nesse build-up, assim, né? Quando a gente viu, a gente estava assinando um contrato ali no começo de 83, né, com a Odeon. Foi uma triangulada ali entre o Maurício Valadares e o Jorge Davidson, que era na época ainda era um cara encarregado da parte internacional da Odeon, mas aí eles de vez em quando davam um pitaco com artistas, né, e tudo, né, tipo olheiro de futebol, assim, né? sim, sim. E foi assim que a gente assinou o contrato com a Odeon, né, para regravar o Vital e Sua Moto, né, num estúdio profissional, primeira vez que a gente entrou no estúdio. São muitas primeiras vezes, né? Aí a música começou a tocar no rádio, a gente viu pela primeira vez o nosso compacto, né, a nossa musiquinha rodando no toca-disco, foi Que emocionante. emoção. Dali a Nossa. pouco a música foi bem recebida e tal, pelas rádios e tal, Rio, São Paulo, aquela coisa. Aí falaram, não, agora vocês vão ter que gravar um LP, né? Aí o Herbert começou a espremer lá a cuca dele, né? E desenvolver esse dom espetacular que ele tem, né? Para compor. E aí a gente começou essa trajetória que não parou até hoje, né?